Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então, vamos dar sequência aí aos nossos estudos em Telecom 1, deixando aquele vídeo gravado para vocês com o conteúdo da semana, né? Então, no nosso último encontro, nós começamos a falar sobre modulação, né? De por que é necessário realizar o processo de modulação. Falamos aí dos problemas que os sinais nas suas frequências originais têm para serem transmitidos no meio. E depois nós entramos especificamente na modulação em amplitude, a popular modulação AM. Mostrei para vocês a expressão matemática do sinal modulante, expliquei a expressão matemática, mostrei a expressão matemática do sinal da portadora, que é aquele sinal que efetivamente vai para o meio de transmissão. E depois nós fizemos ali o acompanhamento, né, da expressão matemática referente ao sinal modulado, que, né, acompanhando todo o desenvolvimento, né, da expressão, nós chegamos a essa expressão final aqui, que está aqui na tela, tá? Que é essa aqui, onde esse Ezinho pequeno é tensão instantânea no tempo, do sinal modulado, e isso aqui é para o sinal modulado, né? Ela tem três componentes que nós identificamos, eu falei isso na aula anterior, né? A primeira parte, o primeiro termo dessa expressão refere-se à portadora propriamente dita, né? Que é esse Ezão aqui zero cosseno de ômega 0t, e mais dois termos, tá? Que se referem às bandas laterais, tá? Onde a amplitude dessa banda lateral é dada por M, onde M é o índice de modulação, eu falei isso na aula anterior, né? Que multiplica a tensão de pico da portadora, né, dividido por 2. Essa amplitude é exatamente igual tanto numa banda lateral, que é essa expressão aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha, tanto para essa expressão quanto para essa expressão aqui. E o que difere aqui, olhando a expressão? As frequências, o posicionamento dessas bandas na frequência. Lembrando que aqui nos interessa observar o espectro, né? Então aqui nós temos 2πf0, quer dizer, 2π vezes a frequência da portadora, mais 2πfm, a frequência do sinal modulante, no primeiro termo. E no segundo termo é a frequência da portadora, 2πf0, menos a frequência do sinal modulante. Então, nós temos uma parte, uma das bandas acima da portadora, que é o ômega 0 mais ômega m, e outra parte, outra banda lateral, que está abaixo da portadora, tá? E isso fica bem claro no espectro, tá? Isso eu também cheguei a mostrar na aula passada. O espectro está aí, posicionado aí no eixo da frequência, tá? Aqui é uma análise no domínio da frequência, tensão na frequência. Então nós vemos aqui a portadora e as bandas laterais, tá? A banda lateral inferior é aquela que tem na expressão ômega 0 menos ômega m. Tá aqui. Como ômega 2π f, ômega 0 2πf0 e ômega m 2πfm, nós temos os dois termos em comum 2π. O que nos importa mesmo, importa para nós, é o que está variando ali, os valores de frequência, que vão dar F0 menos Fm. Aqui tem até, eu peço novamente desculpa a vocês, porque aqui eu usei FC, porque o desenho que eu peguei aqui estava C, frequência da portadora como C de carrier, que é portadora, né? Eu também coloquei isso lá na aula passada, mas aqui nós estamos usando a simbologia F0, tá? Para portadora. Muito bem, como está aqui em cima, é zero a tensão de pico da portadora, tá? Beleza, então, o que essa expressão passada aqui, que nós vimos aqui, representa são exatamente esse posicionamento aqui, portadora e as duas bandas laterais. Uma banda lateral inferior, BLI, porque está abaixo da frequência da portadora, né, F0, e outra banda lateral superior, porque está acima da frequência da portadora, tá?
Perfeito. Então, nós paramos inclusive aqui, tá? No encontro passado. O que eu vou fazer agora com vocês é dar um exemplo aqui para que a gente possa montar e entender a estrutura desse espectro, tá? Então, eu posso, num dado exercício, pedir para vocês esquematize o espectro de um sinal modulado AM com as seguintes características. E podemos botar essas características, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vou botar aqui na própria... Vou aproveitar o próprio slide, tá? Um exemplo. A gente pode ter aqui, por exemplo, uma portadora, um E0, tensão de pico da portadora, de 8 volts. Vamos botar assim, 8 volts, tá? E aqui a gente... 8 volts de pico, tá? Podemos ter uma tensão de pico do sinal modulante de 4 volts, tá? 4 volts de pico também, tá? Vou informar para vocês a frequência da portadora, onde ela está localizada. Vamos dizer que a portadora esteja localizada a 500 kHz, tá? Eu estou aqui chutando os números aqui, tá? 500 kHz. E a frequência do sinal modulante, ela é de 5 kHz, ok? Muito bem. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o espectro, tá? O espectro esquematizado, bonitinho, como esse que está aí na tela, tá? Espectro, vou botar aqui, ó. Como é que ele fica, né? Então, vamos fazer, tá? Vamos fazer aqui mesmo. Então, tá, os dados estão todos aqui, ó, na imagem. A gente pode, de cara, colocar aqui os valores de frequência. Então, eu vou reproduzir aqui do lado, numa escala um pouco menor, tá? O gráfico, tá? Beleza? Então, aqui está a tensão instantânea em volts, né? Ok? E aqui vamos colocar a amplitude da portadora. O formato do espectro é esse aqui, com duas bandas laterais, tá? Beleza? Vamos botar aqui uma banda lateral inferior, outra banda lateral superior, tá? E o eixo horizontal é o eixo da frequência, tá? Que já podemos botar em kHz, tá? Para ficar mais fácil, tá? KHz, ok? Então, os valores de frequência já podem ser encontrados, porque aqui nós sabemos onde estão essas frequências, Marcos. Olha, olhando aqui no eixo horizontal, no eixo da frequência, eu vou verificar que aqui nesse ponto central fica exatamente o valor da frequência da portadora. Então, a gente pode já colocar aqui 500, né? Porque está ali nos dados, dado no problema, que a frequência da portadora é 500 kHz. Está aqui, ó. Beleza. Como é que fica a banda lateral superior? Então, ora, vai ser a frequência da portadora mais a frequência do sinal modulante. Eu tenho a frequência do sinal modulante, FM, que é de 5 kHz, tá? Então, 500, que é a frequência da portadora, mais 5 kHz, vai dar 505. Então, aqui na banda lateral superior, nós vamos ter o valor de 505 kHz, tá? Beleza. E a banda lateral inferior? É fazer a subtração agora. É FO, frequência da portadora, menos a frequência do sinal modulante. Então, é 500 menos 5 kHz, que vai dar 495. Então, beleza, o espectro em relação à frequência está definido aqui.
Para completar o espectro, eu preciso saber, então, determinar os valores das amplitudes. Tá? Para a portadora, isso já está definido, né? A portadora eu já botei aqui que é 8 volts. Então, isso aqui, se a gente fosse fazer uma linhazinha tracejada, deixa eu ver se eu consigo fazer com o mouse. Isso aqui seria o ponto 8. 8 volts, tá? 8 volts. A portadora está definida, está aqui, ó. Tensão de pico da portadora é de 8 volts de pico. Então está resolvido ali. Agora eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber agora a amplitude das bandas laterais. E a amplitude das bandas laterais eu acho através dessa fórmula, tá? M, que é o índice de modulação, que multiplica a tensão de pico da portadora dividido por 2. Eu tenho tensão de pico da portadora, eu só não tenho M, né? Eu não tenho índice de modulação. Mas nós já vimos em slides na aula anterior que o índice de modulação é dado pela tensão de pico do sinal modulante dividido pela tensão de pico da portadora. Isso aqui dá o índice de modulação representado pela letra M, tá? Então aqui vai ficar tranquilo, né? Vai dar 4 dividido por 8, o que vai dar meio, exatamente meio. E aqui não tem unidade, porque eu estou fazendo uma relação entre dois valores de mesma unidade. Então são duas tensões. Então essa aqui é uma relação, que diz que é 0,5 o índice de modulação. Nós podemos colocar até isso a nível de percentual. Eu ainda vou falar sobre métodos de determinação do índice de modulação com vocês. A gente pode encontrar isso em percentual, no caso daria 50%, tá? Então achamos aqui o M igual a meio. Bom, agora tá molezinha, né? Porque é só substituir na fórmula. Então eu vou botar aqui no cantinho e posso até fazer o cálculo que é o seguinte, o E, né? O E, atenção, EBLI, ela é igual a EBLS. Porque a amplitude da banda lateral inferior é a mesma da banda lateral superior. As fórmulas são iguais, olhem bem. Então, a gente pode calcular aqui o seguinte. Eu vou botar aqui, só para ficar fácil, que EBLI é igual a EBLS, que é igual a EBL, igual a tensão da banda lateral, tá? Para ficar claro aqui. Esse EBL é igual, substituindo na fórmula, o índice de modulação, M, tá? E M dá quanto? 0,5, que multiplica a tensão de pico da portadora, que é de 8 volts, tá? Dividido por 2, tá? Beleza, meio vezes 8 dá 4, né? 4 dividido por 2 é igual a 2 volts, tá? 2 volts, beleza, então achamos a tensão de pico das bandas laterais, tanto a banda lateral inferior quanto a banda lateral superior. E aí é só substituir aqui, agora voltando ao nosso espectro aqui, no lado direito, é só fazer essa relação, embora aqui, do ponto de vista aqui do gráfico não está tão certinho, mas aqui seria 2 volts, né? Isso aqui ficaria melhor se ficasse um pouquinho abaixo, mas não importa. Então nós achamos aqui meio vezes 8 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 volts, tá? 2 volts de BLI, da tensão da banda lateral inferior, também 2 volts da banda lateral superior. E está feito o espectro. Então se eu pedisse para vocês um problema desse tipo, calcule o espectro ou esquematize o espectro de um sinal modulado em amplitude, né? Eu daria esses dados, eu poderia já ter dado o índice pronto, ou poderia ter feito assim, né? Dado as tensões de pico, tanto da portadora quanto do sinal modulante, você determina o M, tá? E é claro que eu tenho que dar as frequências, para que você ache, então, a localização da banda lateral, da frequência da banda lateral superior e da frequência da banda lateral inferior.
tá bom? Então, o que eu não fiz na aula passada é dar um exemplo, eu queria deixar aqui gravado nesse vídeo aqui, um exemplo de como esquematizar um espectro de um sinal modulado em amplitude, tá bom? Nós vamos falar mais à frente depois sobre o relações de potência, tá? Ou o espectro de potência do sinal modulado em amplitude, tá? Mas isso é para um outro vídeo, tá bom? Valeu, gente, obrigado aí pela atenção. E se tiverem dúvida, entrem em contato lá pelo Teams, mandem e-mail, tá certo? Não fiquem com dúvida. Abraço a todos.